Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar mais uma aula, tá bom? Com o intuito de matarmos ou de eliminarmos mais um conteúdo para o edital do Corpo de Bombeiros, tudo bem? Nesta aula, iremos abordar o seguinte tópico aqui do edital do Corpo de Bombeiros, tudo bem? Iremos abordar o tópico de função polinomial do primeiro grau, tudo bem? Definição, domínio, imagem, gráficos, ok? Até essa parte aqui, tudo bem? Do nosso edital. Na aula passada, a gente viu funções, definição, domínio, contradomínio, imagem, vimos o que é uma função injetora, bijetora, tudo bem? Nesta aula, iremos abordar função polinomial do primeiro grau, tudo bem? Então, vamos lá. Pessoal, mas o que vem a ser uma função polinomial do primeiro grau, tudo bem? O que vem a ser uma função polinomial do primeiro grau? Função do primeiro grau, tudo bem? O que vem a ser uma função do primeiro grau? Suave? Pessoal, sempre que eu começo a aula de funções, eu faço esse parêntese aqui, ó. Que no caso é como se fosse uma máquina, tudo bem? Eu sempre olho funções ou função como se fosse uma máquina. Tudo bem? Mas o que veria ser essa máquina? Tudo bem? Essa máquina é exatamente a lei de formação. A lei de formação da função. Mas o que é uma lei de formação da função? Por exemplo, como a gente está falando de função do primeiro grau, a lei de formação da função do primeiro grau seria essa cara aqui, ó. A lei de formação da função do primeiro grau é assim mesmo assim, ó. É um f de x igual a um a que multiplica um x mais um valor b. E o que são esses valores aqui na função? Pessoal, esse valor aqui, f de x, também a gente pode chamar de y, tudo bem? Esse a é o coeficiente angular. E esse x é exatamente o domínio que a função trabalha. Esse b é chamado de coeficiente linear e é o termo independente da função do primeiro grau, ok? Vamos dar nome aos bois, então. Esse a é o coeficiente angular, que está ligado à inclinação da reta, tudo bem? E esse b é o coeficiente linear. Tudo bem? Coeficiente linear. Pessoal, é exatamente essa daqui. É a lei de formação da função do primeiro grau, tudo bem? E é exatamente essa lei de formação que vence a nossa máquina. Vamos supor que a nossa máquina tenha a seguinte cara. Seja, por exemplo, um 2 que multiplica um x mais um 1. Ou seja, a nossa lei de formação é isso aqui, ó, 2x mais 1. E por que eu digo que é uma máquina? Bom, porque imagina aqui que o x ele tenha o domínio, né? O domínio do x seja os reais. Tudo bem? Quem são o conjunto dos reais? É o menos 1, ok? O 0, 1, 2, ou seja, todos os números, tudo bem? Aí vamos escolher um número aleatório aqui para o x. Por exemplo, o número x igual a 1. Se o x é igual a 1, substitui aqui. X igual a 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Ou seja, entrou 1 e saiu 3. Tá vendo como ela é uma máquina? Entrou 1 e saiu 3. Por que saiu 3? Porque a lei de formação transformou o 1 em 3. Exatamente. Entrou 1 na máquina, saiu 3. Essa é a lei de formação. Ou melhor dizendo, essa é a função do primeiro grau. E essa é a sua lei do x mais 1. Tudo bem? Ou seja, a lei de formação da função do primeiro grau é exatamente ax mais o b. Tudo bem? Sendo que esse a ele é o coeficiente angular, e esse b é exatamente o coeficiente linear, tudo bem? É o coeficiente linear, esse b. Linear. Tudo bem? Ou seja, o que a gente viu até aqui?
Vimos que a função do primeiro grau ela é uma máquina, né, como todas as outras funções, em que a lei de formação de uma função do primeiro grau ela é ax mais b, em que o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. E o b está atrelado à angulação da reta, que a gente vai ver lá para frente, que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, tudo bem? Repita comigo. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, tudo bem? Só beber uma água aqui para a gente dar continuidade. Tudo bem? Vamos lá. Então, a função do primeiro grau tem essa lei de formação, né? F de x igual a x mais b, em que o a é o coeficiente angular, o b é linear, e a lei de formação é uma máquina, tudo bem? Vamos lá. Bom, pessoal, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver exatamente que, por exemplo, vamos estudar essa lei de formação, né? Da função do primeiro grau. Pessoal, essa função aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Essa função aqui, vamos ler. Por exemplo, f de x é igual a vezes o b, ok? A f de x é igual a vezes a x mais b, tudo bem? Em que esse f de x também eu posso chamar de y, tudo bem? A vezes x mais um valor b, tudo bem? Pessoal, em termos matemáticos, esse a ele está atrelado à angulação da reta, tudo bem? Mas que reta? Vamos lá olhar a reta, tudo bem? Pessoal, vamos olhar aqui o gráfico de uma função do primeiro grau, tudo bem? O gráfico de uma função do primeiro grau nada mais é do que uma reta, tudo bem? Por exemplo, imagina que tu tenha o seguinte gráfico. Eu já te falei que aqui na vertical o y é aqui, tá bom? Nesse eixo vertical. E o x é no eixo horizontal, tudo bem? Imagina que eu tenha a seguinte lei de formação. Y igual 2 vezes o x mais um valor 1. Tudo bem? Quem é o A, pessoal? Olha para cá, para a lei de formação, e olha para essa lei de formação. Perceba que o A é igual ao 2 e o B é igual a 1. Tudo bem? Positivo. Sempre tragam os sinais de cada valor, tudo bem? Bom, percebemos o que, pessoal? Que uma observação. Quando esse valor A aqui, ó, importante, quando esse valor A for maior do que zero, essa reta ela é crescente, tudo bem? Crescente, tudo bem? Ou seja, essa reta vai ter uma inclinação assim, ó, ou assim, tudo bem? Ou assim, tudo bem? Ou assim, passando pela origem, ou assim, passando pelos outros quadrantes, tudo bem? Vamos supor que como esse... Aí é outra coisa. Como esse B é um valor positivo, ou seja, 1, o que é esse B, pessoal? Esse B, pessoal, aqui no gráfico é exatamente esse eixo Y. É o eixo que a reta toca o eixo Y. E aqui, por exemplo, é o valor 1. Aqui é o 2, aqui é o 3. Como nós já temos o valor 1, obrigatoriamente a reta vai passar pelo valor 1. Ou seja, o que a gente aprendeu agora? Que a função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Tudo bem? E esse valor aqui, onde o gráfico, o nosso gráfico toca o eixo Y, ele é o B, o nosso coeficiente linear. Tudo bem? Recapitulando. O gráfico de uma função do primeiro grau é exatamente uma reta, tudo bem? É exatamente uma reta. E esse A é chamado de coeficiente angular. Por que angular? Porque ele está ligado a esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui. Tudo bem? Esse A, digamos que vai ser essa angulação aqui, ok? Então, vimos que a função do primeiro grau, a lei de formação é ax mais b. Vimos que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Vimos que se o A for maior do que zero, a função é crescente. E também, logo, né, por consequência, se o A for menor que zero, o gráfico vai ser decrescente, tudo bem? Guarde isso. E o B ele não, o B, a gente vai fazer, vamos fazer um estudo do B, pessoal. O B, ele vai estar atrelado da seguinte forma. Vamos fazer aqui
Esse aqui é o plano cartesiano, tudo bem? Se você tem dúvida do plano cartesiano, volte um vídeo nosso que a gente explica exatamente o que é o plano cartesiano, né, nessa aula sobre função. O valor b, pessoal, imagina que nós temos a seguinte, eu vou botar aqui as funções e vou mostrar como é que ela vai ficar aqui no gráfico. Imagina que tu tem a função aqui, f de x, né, igual a 3x mais o 2. Logo, tu olha para essa função, o que tu diz? Tu diz que ela é crescente, por que ela é crescente? Porque o a é 3, o a é 3, logo a função ela é crescente. E o b é quem aqui? Olha para cá, o b é quem? O b é 2. Ou seja, essa função ela é crescente e no eixo y, o gráfico, que é uma reta, toca no valor 2. Ou seja, aqui é o 1, né? Aqui é o 1 e aqui é o 2. Se a reta é crescente, ela vai tocar onde? Ela vai tocar exatamente aqui, ó. Opa, no 2, aqui, ó. Tudo bem? Ou seja, aqui nessa reta, ela vai tocar exatamente no 2, tudo bem? E se fosse, por exemplo, o b, por exemplo, fosse um valor 4? Exatamente, pessoal. Se o b fosse um valor 4, ela ia tocar aqui, ó. 2, 3, 4. Aí a reta ia passar onde? Exatamente sobre o 4. Tudo bem? Exatamente sobre o 4. Ok? Então, pessoal, vimos o seguinte. Vimos que o A, ele disse se a reta vai ser crescente ou decrescente. Tá, vamos mostrar aqui um gráfico como seria a reta decrescente, tudo bem? Vamos lá. O gráfico decrescente é exatamente aqui, ó. Vamos lá, por exemplo, sei lá, vamos fazer um gráfico aqui de uma reta decrescente. Por exemplo, aqui, ó, em que ela é decrescente passando pelo B, ó. Ó, gráfico de uma reta crescente, mas para ser crescente, o A tem que ser o quê? Menor que zero, tudo bem? Por exemplo, -1, ok? Outro gráfico de uma reta decrescente, por exemplo, passando pelo 2, o B igual a 2, tudo bem? Ó, ok? Mas também podemos ter aqui atrás, ó, aqui para esse lado, ó. Aqui também, podemos também ter uma aqui, ó. Aqui, ó, passando pela origem, tudo bem? Esses aqui são diversos gráficos de função do primeiro grau decrescente, tudo bem? Então, pessoal, o que a gente viu até aqui? Vimos a lei de formação, né? Vamos lá recapitular. Vimos a lei de formação. Vimos que o gráfico de uma função do primeiro grau, ela é uma reta, né? Vamos lá, fazendo um breve resumo aqui até aqui. Situação. A lei de formação de uma função do primeiro grau é f de x igual a a vezes um x mais um valor b. Tudo bem? Vimos que o a ele é o coeficiente angular. Tem a ver com a angulação da reta, ou seja, o gráfico angular. O b ele é o coeficiente linear. Tudo bem? O a, quando ele for maior que zero, a reta é crescente, né? E o a, quando for menor que zero, a reta é decrescente, ok? E o b é onde toca, o b é onde toca o eixo y, tudo bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Logo, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta com a lei de formação x mais b, tudo bem? Ou seja, a função do primeiro grau sempre é representada por uma reta, tudo bem? Agora vamos falar um pouco do coeficiente angular e também das raízes da função do primeiro grau, tudo bem? Já falamos sobre o coeficiente linear, vamos falar sobre o coeficiente angular e a sua inclinação, ok? Pessoal, situação, tudo bem? Imaginemos o gráfico da função do primeiro grau dessa forma, tudo bem? Imaginemos. Imaginemos aqui o eixo y, o eixo das ordenadas, aqui o x, o eixo das abscissas, aqui a origem dos espaços, tudo bem? Imagina que eu te dou exatamente essa função aqui, tudo bem? Imagina que aqui é 3, e como está à esquerda do eixo 0, né? À esquerda os valores são negativos, imagina que aqui é -5. Esse valor aqui, senhores, esse valor aqui é o valor do ângulo, né? Ok? Esse valor do ângulo é exatamente o valor do coeficiente angular. Esse coeficiente angular, senhores, eu encontro ele como a variação do y sobre a variação do x.
Guarde essa formulinha aqui, tudo bem? Vai ser usada em muitas questões. Ou seja, para te achar o valor do A, tem que fazer a variação do Y sobre a variação do X. E o que é variação? O que é o delta? O delta na matemática nada mais é do que variação. E variação é tu pegar o final menos o inicial, tudo bem? Ou seja, x final menos x inicial, ok? Aqui não seria um ponto, pessoal? Já ensinei isso aqui na outra aula. Aqui exatamente seria um ponto. Para o x é 0 e para o y é 3, ok? E aqui? Aqui seria o contrário, né? Para o x menos 5, para o y 0, tudo bem? Aí pega, aqui não é o x, aqui não é o y, aqui não é o x, aqui não é o y, tu pega, ó, o de cima menos o de baixo. Seria o final menos o inicial. Agora, o x, pega o de cima menos o de baixo. O de cima é 0, menos o menos de baixo. Ok? Então, ficaria 3 sobre 5. 5 menos 5 dá 5. Ok? Ou seja, o coeficiente angular ficaria 3 sobre quinto. Ok? Lembre-se, isso aqui é menor que 1, não menor que 0. Por isso a função ela é crescente. Ou seja, o valor do coeficiente angular é a variação do y sobre a variação do x, tudo bem? Ou seja, isso aqui seria exatamente a nossa inclinação da reta, ok? Mas também tem outro jeito de achar esse valor do ângulo, tudo bem? Qual que é o outro método? Essa é exatamente aqui, ó. Y, né, que é essa função, tu pegar, por exemplo, o A vezes o X mais um B, tudo bem? A gente não tem o B que é 3 aqui, né? Aí como é que ficaria? Ficaria o Y igual a A vezes o X mais o 3, né? Que ele toca no 3 nesse gráfico aí, ok? Aí ele deu um ponto aqui, ó. Por exemplo, esse ponto aqui, quando o X for 0, o Y vai ser 3, ou seja, quando o X for 0, né? Aqui, ó, o A vezes o X, quem é o X0? Mais 3. Opa, achamos o mesmo valor, né? Caímos numa pegadinha. Vamos achar um outro valor aqui para o y, tudo bem? Por exemplo, imagina aqui, ó, esse valor aqui, ó, para o x é menos 5 e para o y é 0, ou seja, y0, o a vezes o x, que é quanto? Menos 5, né? Mais o valor que a gente sabe que é do b, que é 3, tudo bem? Aí aqui vai ficar 0 igual a menos 5 vezes o a mais o 3. Como a gente quer isolar o a, a gente vai passar o 3 para o outro lado. Vai ficar menos 3 igual a menos 5a. O 5 não está multiplicando, vai passar dividindo, tudo bem? Ou seja, o a é igual a menos 3 sobre 5, que a gente já sabe que vai dar 3 sobre 5, tudo bem? Ou seja, o mesmo valor daqui, ok? Perfeito. Achamos o valor de uma forma, né? Através da fórmula, e achamos o outro valor através do outro método, ok? Ou seja, pessoal, estudamos as duas fórmulas, ou os dois jeitos de encontrar o coeficiente angular, tudo bem? Ou seja, o coeficiente angular está atrelado à angulação da reta. E essa angulação da reta ela pode ser tanto mais quanto menos, conforme for o seu coeficiente angular, ok? Vamos dar prosseguimento, tudo bem? Aí vimos, né? Vamos lá, só dar uma olhadazinha aqui numa propriedade chamada propriedade do gráfico ou raiz da função, pessoal. Pessoal, muito importante no estudo da matemática em relação a funções é o estudo das raízes ou da raiz, tudo bem? O que é esse estudo, pessoal? Bom, pessoal, o que a gente viu até aqui? A gente viu que a função integral tem uma lei de formação, né? Que é f de x igual a um a vezes um x mais um valor b. Tudo bem? Siga o meu raciocínio, ok? Essa lei de formação, ela tem momentos, né? Por exemplo, aqui o y, né? Y igual o a vezes o x mais um valor b. Tem algum momento que esse y, ele dá zero. Como assim dá zero? Vamos lá olhar para o gráfico. Suponha que você tem esse gráfico aqui. É só um exemplo, tudo bem? Suponha que você tem esse gráfico aqui, y, x e 0, tudo bem? E tem esse gráfico aqui. Ok? Vai ter um momento, senhores, que o x, ou melhor dizendo, esse gráfico, essa reta, ela vai tocar, ela vai
tocar no eixo x, tudo bem? Esse valor aqui é exatamente a raiz da função, tudo bem? Por que raiz? Porque é o valor que zera o y, tudo bem? Aqui, nesse valor aqui, o y é zero. Ou seja, quando é que o y é zero? Vamos ver. Zero, né? Zeramos o y. A gente não sabe o valor do x, tudo bem? Mais o b. Ou seja, pessoal, esse valor do x aqui, vamos isolar o x. O b passa para lá, vai ficar menos o b igual a a vezes o x, tudo bem? Passa dividindo aqui, tudo bem? Ou seja, esse x1, né, que é a raiz, é menos o b sobre a, tudo bem? Ou seja, quando é que eu vou encontrar a raiz da função do primeiro grau? Exatamente quando o gráfico tocar no eixo x em relação ao y igual a zero, tudo bem? E quando é que eu vou fazer isso? É quando o menos b sobre a for dividido, ou seja, a raiz de uma função do primeiro grau é encontrada por menos o b sobre a, ou seja, menos o coeficiente linear sobre o coeficiente angular, tudo bem? Vimos, né? E o que acontece nesse a? Esse a é bem interessante. Por exemplo, esses valores aqui, ó, que eu represento aqui no eixo y, não é imagem? Não é imagem? Olha só, até aqui no zero, pessoal, presta atenção comigo nesse raciocínio. Esses valores aqui embaixo são tudo negativos, né? Por exemplo, sei lá, menos 5, menos 3, né? Menos 2 e menos 1. Tudo bem? Esses valores sendo negativos, quando eu passar aqui, ó, quando eu passar do y igual a zero para cima, eles vão ser todos positivos, ó. Todos positivos. As imagens vão ser todas positivas. Ou seja, o que é interessante você saber aqui é que exatamente quando eu toco na raiz, né? Quando eu toco na raiz aqui, quanto é a raiz que eu falei? Vamos supor que aqui a raiz é menos 5. Quando eu passo o gráfico aqui, eu altero o sinal da imagem, ok? Eu altero o sinal da imagem. Até aqui estava negativo, né? E para cá já passa positivo, ok? Esse é a grande questão da raiz. Em um lado da raiz é positivo, do outro lado é negativo, ok? Tudo bem? Então, vimos a lei de formação, vimos a raiz, vimos o coeficiente linear, e agora a gente vai falar um pouco da construção de gráfico, tudo bem? Vamos lá para a construção do gráfico da função do primeiro grau, ok? Bom, pessoal, a construção do gráfico da função do primeiro grau é uma coisa bem interessante, bem bonita de se fazer, tudo bem? Construção do gráfico, ok? Do gráfico. Como é que eu construo o gráfico de uma função do primeiro grau? Bom, pessoal, eu não vou te dar a lei de formação, né? F de x, por exemplo, imagina a lei de formação. Igual um valor, por exemplo, 4 vezes o 1, ou 4 vezes o x, mais um 3. Ó, eu já te dei a lei de formação. Se eu já te dei a lei de formação, tu só vai tirar os dados daí. Quem é o A? O A é o 4, tudo bem? Positivo. E o B? O B é o 3, positivo também. Ou seja, tu vem aqui no gráfico, ok? Vou montar o gráfico. Tu vem aqui no gráfico, né? Tu vem aqui no gráfico exatamente e monta, né? Aqui é o eixo Y, o eixo das ordenadas, aqui é o eixo X, o eixo das abscissas, e tu monta o gráfico. O coeficiente angular, ou A, não é positivo? Ou seja, a função ela é crescente. E onde é que eu toco o eixo Y? Onde é que eu toco? Exatamente no B igual a 3. Ou seja, aqui é 3, tudo bem? E como é que eu acho esse valor aqui? Esse valor aqui da raiz, tudo bem? Como é que eu acho? Exatamente isolando ou fazendo y igual a zero, tudo bem? Por quê? Porque nesse valor aqui, o y é zero, ok? Ou seja, zero igual a 4 vezes o x mais 3, ok? Ou seja, passo o x para o outro lado, vai ficar menos 3 igual a 4 vezes o x. Ou seja, o x é igual a menos 3 sobre 4. Ok? Ou seja, esse valor aqui é menos 3 sobre 4. Ok? Alguma dúvida? Montamos o gráfico. O gráfico a gente precisa do coeficiente linear e da sua raiz, tudo bem?
Montamos o gráfico. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tudo certo? Então, vamos continuar, ok? Só deixa eu ver um pouco de água aqui. Vamos lá. Pessoal, o outro lance aqui que pode cair na sua prova, né? Do Corpo de Bombeiros do Pará, riquezas, vidas alheias, riquezas salvas, né? Ou riquezas salvar. Tudo bem? Vamos lá. Outra questão que pode cair aqui é exatamente quando ele te dá o gráfico, tudo bem? Ele te dá o gráfico, por exemplo, ele te dá o gráfico, ok? Ele te dá o gráfico aqui, por exemplo, que ele te deu esse gráfico aqui, né? Ele te deu esse gráfico e pede exatamente a lei de formação, ok? Imagina que ele te deu esse gráfico aqui e pede a lei de formação. Como é que você vai descrever a lei de formação, pessoal? Exatamente. Ele vai ficar f de x é igual a um a vezes um x mais um valor b. Olhando para o gráfico, o que você tira, pessoal? Você tira que o a ele é menor que zero. Por quê? Porque o gráfico está decrescendo, tudo bem? E o b ele é maior que zero. Por quê? Porque ele está acima do eixo zero aqui, ó, ok? Tudo bem? Ou seja, o que tu sabe daqui? Tu sabe que o a é menor que zero e que o b é maior que zero, ok? Mas tu não sabe que esse valor que corta o eixo y é exatamente o b, que é igual a 5, ok? Ou seja, tu vem aqui, f de x é igual a um a, que multiplica o y, mais o valor 5, porque tu já sabe que onde o gráfico toca no eixo y, lá é o valor do coeficiente linear, ok? E como é que eu acho o outro valor? Que para montar a função, né, para montar a lei de formação, eu preciso do a e eu preciso do b. Eu só encontrei o p, ok? Pessoal, exatamente, ele te deu 2 pontos aqui. Ó. Que ponto é esse aqui? A gente já estudou isso lá na frente. Esse ponto aqui é 3 para o x e 0 para o y. Porque para cá, ó, o y é 0, ok? Ou seja, você vem e substitui aqui na função. Por exemplo, quando o y for 0, ou melhor dizendo, quando o x for 3, o y é 0. Ou seja, 0 igual 1a vezes quem? Vezes o x, que é 3 nesse caso, mais o 5, ok? Quero achar o valor do a, passo para lá o 5. Se ele está mais, vem menos. Menos 5 igual a vezes o 3. Eu não quero encontrar o a, o 3 não está multiplicando, então vai passar dividindo. Ou seja, o a é igual a menos 5 sobre 3, tudo bem? E bate, né? O a é um valor negativo. Então, a gente descobriu que o a é um valor negativo. Então, condiz com o gráfico, porque o gráfico está decrescendo, ok? Então, como é que fica a nossa lei de formação? F de x é igual um valor de A, que é menos 5 sobre 3, vezes o x mais 5. Ou seja, essa lei de formação condiz com esse gráfico, tudo bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tudo bem? Montamos o gráfico da função do primeiro grau, tudo bem? Ok? Alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Então, pessoal, essa exatamente foi a nossa aula simplificada, tudo bem? De função do primeiro grau. Na próxima aula, vamos estar fazendo algumas questões bem interessantes sobre esta matéria, ok? Alguma dúvida, vocês deixem no comentário, tudo bem? Mas, de antemão, muito obrigado por assistir, compartilhe, se inscreva no canal, curta o vídeo e fique com a gente até as próximas aulas, tudo bem? Tentamos trazer uma aula bem resumida, bem simplificada, direcionada para a prova do concurso do Corpo de Bombeiros, tudo bem? Então é isso, fique com Deus e fui.